Você acreditaria se eu dissesse que o camelo, esse animal que hoje associamos aos desertos, já viveu em florestas congeladas e até em regiões geladas próximas ao Polo Norte? Pois é, o ancestral do camelo não tinha nada a ver com o bicho que conhecemos hoje. E a sua história é tão absurda que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse animal. Agora me diga, como um animal que sobrevive em pleno deserto escaldante poderia ter surgido em terras geladas, cercadas de neve e gelo? Esse é o mistério que vamos desvendar hoje. E prepare-se, porque cada revelação é mais surpreendente do que a anterior. Imagine só, há milhões de anos, antes mesmo dos humanos sonharem em andar sobre a Terra, existia um ser enorme, com quase 3 metros de altura, pernas compridas e dentes que mais pareciam lâminas. Esse era o Paracamelos, um ancestral direto dos camelos modernos. E aqui vem a primeira surpresa. Os fósseis mais bem preservados dele não foram encontrados em desertos, mas no Ártico canadense, um dos lugares mais inóspitos do planeta. E agora eu te pergunto: como um animal parente do camelo, símbolo dos desertos, poderia ter prosperado em um ambiente coberto por gelo, onde a temperatura caía a níveis extremos? A resposta vai te chocar. O que hoje chamamos de corcovas, uma reserva de gordura perfeita para atravessar desertos, naquela época foi uma adaptação para sobreviver ao frio extremo, funcionando como uma bateria natural de energia em um lugar onde comida era escassa. E não para por aí. Durante escavações, cientistas descobriram que os ossos do Paracamelus tinham uma característica curiosa. Eles eram mais robustos, como se fossem feitos para aguentar longas jornadas. Isso sugere que, muito antes de cruzar os desertos, os ancestrais dos camelos já percorriam distâncias colossais em busca de alimento, caminhando por florestas boreais e planícies congeladas. Agora, pensa comigo. Se esses animais viviam no gelo, como eles foram parar nos desertos da Arábia e da África? Essa é a segunda grande revelação. A ponte que ligava a América do Norte à Ásia, conhecida como a Ponte de Bering, foi o caminho usado por eles para migrar. Imagine bandos inteiros de criaturas enormes atravessando territórios gélidos, caminhando lentamente até chegarem a ambientes cada vez mais secos e quentes. E foi nessa transição radical que o camelo, pouco a pouco, deixou de ser um sobrevivente do gelo e se transformou no mestre do deserto. Mas espere, porque a parte mais curiosa ainda está por vir. Você sabia que os primeiros camelos eram muito diferentes do que temos hoje? Havia espécies que não tinham corcova nenhuma. Outras eram tão pequenas que pareciam cabras. E algumas eram gigantes, com até 4 metros de altura, quase como um caminhão pequeno, andando pelo meio das florestas. É quase impossível acreditar que todos esses animais diferentes faziam parte da mesma família. E aqui vai a terceira surpresa. O camelo, que hoje associamos apenas ao Velho Mundo, na verdade surgiu nas Américas. Sim, os ancestrais do camelo evoluíram na América do Norte e só muito mais tarde migraram para a Ásia e para a África. Ou seja, quando você olha para um camelo no deserto do Saara, na verdade está olhando para um emigrante pré-histórico. Agora, pense na ironia. O camelo desapareceu completamente das Américas, o lugar onde nasceu, e só sobreviveu em regiões distantes, onde acabou se tornando essencial para civilizações humanas. Povos árabes, persas e africanos dependiam do camelo como se fosse uma máquina perfeita de transporte, capaz de atravessar milhares de quilômetros sem água. Tudo isso só foi possível graças a adaptações que começaram milhões de anos atrás, em florestas cobertas de gelo. E como se não fosse estranho o bastante, existe um detalhe que pouca gente conhece: camelos e lhamas são parentes próximos. Isso mesmo! Aqueles bichos andinos fofinhos, que vemos cuspindo nas pessoas, são descendentes diretos dessa linhagem. Enquanto alguns ancestrais cruzaram o Estreito de Bering e chegaram à Ásia, outros ficaram na América do Sul e deram origem às lhamas, alpacas, guanacos e vicunhas.
É como se a família dos camelos tivesse se dividido em dois destinos totalmente diferentes, mas igualmente incríveis. Agora, feche os olhos e imagine essa cena. Há milhões de anos, um animal gigantesco, peludo, caminhando lentamente sobre a neve, com o corpo preparado para guardar energia e sobreviver em longos invernos. Esse ser não fazia ideia de que seus descendentes, milhões de anos depois, estariam cruzando desertos escaldantes, carregando mercadorias, construindo impérios e tornando-se símbolos de resistência. O ancestral pré-histórico do camelo não é apenas uma peça esquecida da história natural. Ele é a prova viva de que a evolução cria caminhos inesperados, transformando criaturas adaptadas ao gelo em sobreviventes dos desertos. E agora eu quero te perguntar: se um animal do Ártico conseguiu se tornar o rei dos desertos, que outras histórias bizarras da pré-história ainda estão escondidas debaixo da terra? Se você gostou dessa viagem no tempo e quer descobrir mais mistérios que a ciência revela sobre o passado da Terra, inscreva-se agora no canal Mistérios Pré-Históricos e ative o sininho. Deixe também o seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história. O camelo que nasceu no gelo, a travessia da ponte de Bering ou o parentesco com as lhamas. Quem sabe a sua sugestão não vira o próximo vídeo do canal?